Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ivanildo JN para mais uma aula de ciências. Essa aula está sendo direcionada para os nossos alunos da Rede Municipal de Ensino de Pesqueira e traz um conteúdo para tirar uma série de dúvidas aí da tua cabeça. De você ficar pensando assim, qual é a minha origem? De onde eu vim? Né? Como se deu esse processo com teu pai, com teu avô, com tua avó? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a nossa hereditariedade. Olha aí o que se apresenta já na primeira tela para vocês. Olha aí o que a gente está podendo observar. Na parte central, uma série de pessoas, cada uma diferente. Né? Abaixo a gente tem algumas semelhanças, eu trago outras imagens para vocês, a imagem do DNA. Então é isso que a gente vai aprender na nossa aula de ciências de hoje, né? Para a gente poder entender como nós surgimos e como a gente veio passando de geração a geração. Vamos ver o que é que os cientistas falavam sobre isso, o que é que eles colocavam sobre a nossa hereditariedade. Primeiro, os filósofos gregos. O que eles pensavam sobre a hereditariedade? Eu trago aí o pensamento de 3 filósofos que deram esse caminhar, que deram esse início para a gente poder entender esse assunto. Primeiro, Alquimion, nos 500 a.C. Ele colocou que homens e mulheres tinham sêmen que se originava no cérebro. Foi um dos primeiros a pensar sobre a questão da herança genética, a nossa hereditariedade. Depois a gente tem Empedocles, que foi em 492, mais próximo lá. E ele colocou o seguinte, que o calor do útero era decisivo na determinação do sexo. Aí ele colocou que o útero quente originava meninos e útero frio originava meninas. Depois, outro filósofo que a gente tem, que é Anaxagoras. E Anaxagora, ele colocou que o sêmen ocorria apenas no homem e continha o protótipo do novo ser. Anaxagora postulou a teoria direita e esquerda, onde ele colocou que meninos eram gerados no lado direito e meninas no lado esquerdo. Algumas teorias sobre hereditariedade para a gente poder entender como os pensadores pensavam naquela época sobre hereditariedade. E Hipócrates, que foi um dos primeiros a colocar mais especificamente sobre a questão de hereditariedade, ele é conhecido como o pai da medicina, Hipócrates. Ele defendia a hipótese da pangênese, segundo a qual cada órgão do corpo de um ser vivo produzia gêmulas, que continham as informações hereditárias, transmitidas aos descendentes, ou seja, os pais tinham essas gêmulas e transmitiam para os seus filhos as características. E com isso, segundo Hipócrates, ele disse que com isso podia você observar as características do filho, né? As características do filho que vinha do seu pai, as semelhanças. Outro cientista, outro filósofo grego também, que trabalhou isso, foi o nosso conhecido Aristóteles. Ele discordava da ideia da pangênese anterior, mas ele colocava que ele viveu num século depois de Hipócrates, né? Então ele discordava de Hipócrates, e ele escreveu um tratado sobre a reprodução e a hereditariedade dos animais. Ele descreveu que existia 4 tipos de reprodução. E a primeira era a reprodução assexuada, ou seja, aquela que não envolvia sexo, e por brotamento, muito observada nos vegetais, né? Por brotamento. Depois ele disse que tinha outro tipo de reprodução, a reprodução sexual com cópula, ou seja, a reprodução mais vista nos animais, certo? Com copulação. Depois ele disse que também tinha outra reprodução sexual, só que sem cópula.
certo? E existia a geração espontânea, ou a biogênese, que um ser vivo surgia de uma matéria não viva. Então ele pronunciou duras críticas à teoria da pangênese, lá atrás de Hipócrates, que produzia gêmeos de característica com tom da voz, jeito de forma e comportamento. Segundo Aristóteles, isso não funcionaria. Seria mais de acordo com esse tipo de reprodução, certo? A partir da segunda metade do século XIX, a gente consolidou a ideia de que tanto na reprodução de plantas como na de animais, a formação de um novo ser envolve a fusão de uma célula masculina e outra feminina. Por exemplo, no nosso caso, a célula masculina, o espermatozoide, e a célula feminina, o óvulo. Então, no século XIX, isso foi consolidado, ou seja, a ciência garante que o processo ocorre dessa forma, certo? Com a união de duas células. E a descoberta dos cromossomos, isso avançou mais ainda, porque em 1882, o anatomista alemão Fleming, ele descreveu com detalhes o comportamento dos filamentos nucleares durante o processo de divisão celular, certo? Esses filamentos foram chamados de cromossomos, os nossos cromossomos. Então, algumas observações merecem destaque nessa descoberta. Primeira observação, verificou-se que o número, a forma e o tamanho dos cromossomos varia entre as espécies, certo? Segundo ponto, entre indivíduos de mesma espécie, o número de cromossomos é constante. E terceira observação, o conjunto de cromossomos típico de cada espécie é denominado de cariótipo, certo? Que vai definir as características. O trabalho de Gregory Mendel, um dos grandes que fala sobre a hereditariedade, foi quem deu condição da gente entender melhor esse processo dos nossos ancestrais, das nossas características. Então, Mendel dedicou-se a estudar a hibridização de plantas. Ele começou com plantas e realizou vários experimentos com ervilhas. No ano de 1863, Mendel descobriu, por meio de cruzamentos entre variedades constantes, que as características hereditárias são herdadas de acordo com regras bem definidas. Ou seja, as características. E aí a gente vai envolver lá na frente a questão do DNA, do RNA, certo? Então o DNA vai mostrar as características do filho, certo? Que vem do seu pai. Por isso que você está me escutando aí, está me vendo, sabe que hoje tem o teste de DNA, que é o teste de paternidade. Então, eu vou identificar os cromossomos do pai, eles têm umas características pelo seu DNA no filho. Certo? As ideias de Mendel eram tão avançadas na época que não foram muito compreendidas. Certo? E nós sabemos que uma célula humana tem 46 cromossomos, com formas e caracteres bem definidos. Ok? Os cromossomos nossos não são iguais de outros animais, são de acordo com cada espécie. Certinho? Vamos lá. A descoberta da lei da segregação. 35 anos depois de Mendel, outros cientistas chegaram às mesmas conclusões que Mendel sobre as leis que regem a hereditariedade. Após a descoberta da natureza química, do material genético, da elucidação do modelo da estrutura molecular do DNA, pelos cientistas James e Francis, chamada a biologia molecular, então a ciência tomou novos rumos sobre a questão da nossa herança genética. E, através do projeto Genoma Humano, que foi iniciado no ano de 1990, esse projeto procurou descobrir a posição e o sequenciamento das bases de cada gene, a chamada sequência genética. E no ano de 2003, foi estabelecida a sequência de 99,99% dos cromossomos, dos genomas. E isso a ciência não parou de repetir com conhecimentos gerados que revolucionaram a hereditariedade. Então, hoje nós sabemos que através do DNA
nós podemos identificar as características, nós podemos identificar a veracidade de um ser descendente de um outro ser. O novo DNA. Então, pesquisadores encontraram em células saudáveis de humanos e ratos, camundongos, dezenas de milhares de pequenas moléculas de um DNA até então desconhecido, certo? O material genético descoberto é circular e não faz parte do nosso genoma. Um grupo internacional de pesquisadores acabaram de descobrir em tecidos sadios de humanos e camundongos uma nova forma de DNA proveniente de pequenos cortes do DNA cromossômico. Esse material genético não está presente no núcleo de todas as células, o que significa que temos células com diferentes sequências de DNA. Isso é um verdadeiro mosaico genético, ou seja, é uma verdadeira descoberta fantástica para a gente poder entender a nossa hereditariedade, os nossos ancestrais, certo? A divisão celular e os fatores hereditários deu mais condição nisso também, porque para compreender a lei de Mendel, como ela funciona, os filhos herdam dos pais os genes, a partir dos quais desenvolvem características. Os genes são transmitidos pelos gametas, chamados de haploides. Cada gameta contém um conjunto de genes, chamado genoma, o genoma humano, e os genes ocorrem normalmente aos pares, em cada indivíduo, chamado de genes alelo, sendo um de origem materna e outro de origem paterna. Por isso alelo, um do pai, outro da mãe, certo? E nós temos os chamados genótipos, que são as características herdadas dos pais, e os fenótipos, que são características adquiridas, certo? O genótipo é uma constituição genética de um organismo, enquanto o fenótipo traz todas as características morfológicas, fisiológicas e até comportamental, os comportamentos do ser, certo? Que vai ser aí do pai, da mãe, vai trazendo essas características, certo? Para a gente poder entender como se dá essa hereditariedade. E os eleitos pela genética. Então, nós vamos ter de conviver cada vez mais com informação sobre o nosso DNA. Diz o especialista em reprodução Eduardo Mota. Ele disse que, de fato, a seleção de genética da espécie pode nos conduzir a outra relação com o tempo e até com nós mesmos. Graças a ela, investiga-se o passado para melhorar o futuro das próximas gerações. Esse conhecimento antecipado sobre riscos potenciais à saúde ou determinadas características comportamentais, no entanto, não deve influenciar, certo? Também a maneira como cada um se comporta no seu dia a dia. A vida não é só gene, lembra Eduardo. De nada adiantaria selecionar um embrião sem o código, por exemplo, do colesterol elevado, se a pessoa mantiver um estilo de vida pouco saudável. Assim, na nova era da seleção genética, não se deve abandonar o velho conceito de que, antes de tudo, é preciso saber viver o presente. E viver como? Viver de forma saudável. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de ciências, a nossa aula tratando sobre hereditariedade. Tem muita coisa aí para você pesquisar, mas não se preocupe. Você aí que está no 9º ano, para o ano você vai estar na disciplina de biologia no 1º ano. E você vai descobrir muitas coisas importantes e interessantes sobre genética. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço o carinho de vocês de estar aí assistindo, nos prestigiando, e porque aqui nós estamos levando conhecimento puro para você. Converse com seu professor de ciência, discuta com ele, dialogue com ele, que você tem muita coisa ainda a aprender nesse mundo de ciência. Professor Ivanildo JN deixa um forte abraço para vocês.